Então, hoje eu estou aqui com a Fernanda Bassan, que é nutricionista. Ela é especialista em nutrição clínica, mestre em nutrição humana. E vai falar sobre um assunto super importante, que é como a gente pode lidar com a alimentação nesse período de isolamento. Eu estava conversando um pouquinho com a Fernanda antes de a gente começar aqui a gravar. Tem muita gente relatando que está emagrecendo, outras pessoas estão engordando no período de pandemia. E a gente sabe que isso tem relação com a questão da ansiedade, né? Algumas pessoas descontam na comida, outras estão com dificuldade de administrar o tempo, né, em casa, por conta de estar trabalhando muito, de ter perdido aquela organização natural que já acontecia pela rotina de trabalho. Então, a Fernanda vai comentar um pouquinho como especialista na área, vem ajudando muitas pessoas nesse sentido, vai resumir algumas dicas também para a gente começar a aplicar já a partir de agora, né, Fernanda? Então, Oi, obrigada Joyce. pela sua presença e pela participação. Por nada, prazer estar aqui conversando com você. Eu tenho visto no consultório, tanto no consultório quanto nos atendimentos virtuais, algumas dificuldades que os pacientes têm apresentado com mais frequência. Então, acho que a principal é essa perda de rotina. Então, a mudança dos horários, é você acordar e estar em casa, você não tem um horário específico para você sair, então isso se estende, o café da manhã já vira lanche, o almoço mistura tudo, o almoço vai ser 3 horas da tarde. Então, essa perda de rotina, a necessidade de uma organização maior para preparo de refeições, uma compra das refeições ali um pouco diferenciada, isso ficou bastante bagunçado. Então, nesses casos, o que eu costumo falar é pegar a base, né, assim, tudo aquilo que é necessário para a base da organização, estruturar muito bem isso, que aí o restante fica fluindo com mais facilidade. Então, por exemplo, a primeira coisa que as pessoas não pensam é a lista de compras. Então, se você deseja comer bons alimentos, compre bons alimentos, né? Não adianta a gente querer se alimentar bem e comprar um monte de biscoito recheado, um monte de sorvete, um monte de salgadinho, pizza congelada. A ideia é você comprar alimentos saudáveis e deixar para comprar aqueles mais calóricos, mais palatáveis, mais gostosos, etc., no momento que você for comer. Então, hoje eu quero comer pizza, então hoje eu vou pedir uma pizza e não ter ali a pizza congelada, não ter o salgadinho ali disponível, né, mas com muito fácil acesso. Então, a lista de compras é fundamental. E essa lista de compras tem que incluir frutas e verduras. Apesar de 80% da população brasileira ter um consumo baixo de fruta e verdura, eu sempre vou bater na tecla, são alimentos que estão associados aí à prevenção de doenças, à sensação de bem-estar, até mesmo se a gente falar em questão emocional, ansiedade, depressão, o consumo desses alimentos também é fundamental. Então, lista de compras é a primeira coisa. Mas eu tenho que ter um dia para fazer as compras. Qual é o dia da semana que você vai reservar para isso? Qual dia da semana você vai na feira? Acontece muito, eu fui hoje, aí passou 2 semanas, e já não tenho fruta faz uma semana na minha casa, já não tem mais verdura, vou comer qualquer coisa. Então, defina aí um dia semanal para você fazer suas compras. Seja pedir para entregar na sua casa, ou para você ir ao mercado, dependendo da cidade que a gente está falando. Cada cidade só está num momento aí de abertura de comércio, né? Então, essa parte é fundamental. Aí vem a segunda parte, é a parte de eu vou para a cozinha ou eu vou comprar as minhas refeições. Aquela pessoa que decide ir para a cozinha, preparar o próprio alimento, é muito interessante porque você vai explorar um lado aí que às vezes não está acostumado, você vai ter um controle melhor das preparações, você vai economizar financeiramente. E é o que a gente está fazendo lá em casa, a gente está cozinhando, eu e meu marido também, né, fazendo juntos, está sendo super prazeroso, está sendo super legal fazer isso junto com Também ele. estou fazendo. Está Não é sendo um bom? desafio, porque depois fica a louça, né? A louça é a pior parte. Isso a gente Pois não é. pensa agora, não. A máquina de lavar louça ajuda, isso aí a gente tem em casa, pelo menos. É. E o que a gente faz é preparar, assim, planejar assim, o que dá para ser feito para mais de um dia. Né? Então, eu preparo arroz integral, feijão, eu preparo uma carne, mas uma forma que dure de 2 a 3 dias na geladeira, desde que bem acondicionadinho, bem armazenado. A própria salada mesmo, o que eu consigo já deixar picado e cortado para 2 a 3 dias, bem armazenado, bem acondicionado. Então, eu já consigo diminuir muito o trabalho de pelo menos metade da minha semana. Já é uma conta que vale a pena. Agora, tem pessoas que preferem comprar, seja a compra de refeições congeladas ou então pedir mesmo, entrega delivery, né? Na entrega, a gente tem que analisar assim, o que esse restaurante pode me oferecer, quais restaurantes eu tenho boas opções, que vão me trazer refeição, não precisa ser nada fit, diet, light, zero, não, é comida, né? Comida ali que arroz, feijão, carne, salada,
e fugir um pouco ali de lanche ou de alimentos que tenham muito carboidrato, batata frita, farofa, etc. Deixa isso para um final de semana. Então, essa decisão, né, essa organização prévia faz muita diferença ali no dia a dia, quando você está na correria, não tem muito tempo, você já consegue ter isso como uma antecipação, né? Aí facilita a tomada de decisões. É legal também para quando você não tem, você perdeu um pouco a rotina, né? Para aquelas pessoas que acordam, tá tudo meio bagunçado, é você sempre começar pela primeira refeição que você está acostumado. Se você não perder a primeira refeição, eu costumo sugerir o café da manhã, mas tem pessoas que têm esquemas alimentares diferentes e que essa refeição é no meio da manhã ou é o próprio almoço, não sei, dependendo do caso, mas não perde essa primeira refeição. Faça ela sempre no horário que você está acostumado. Quando você faz a primeira refeição adequadamente, com boas escolhas, a tendência é que as refeições seguintes sigam de uma forma mais organizada também. Isso a gente observa até quem não está em quarentena, né? No dia a dia Sim. mesmo. É uma refeição importante até para controle de apetite. Então eu falei de compras, falei de preparo, de rotina de horários, e a outra coisa é você já deixar programado para o dia seguinte o que você vai comer. Então, à noite é você ter uma noção. Amanhã eu vou comer isso aqui de café da manhã, eu vou comer uma fruta no meio da manhã, eu vou fazer essa comida. Eu preciso preparar? Não, já está pronto. Então, mais tempo para eu descansar no almoço. À tarde eu vou comer isso. Essa programação prévia também diminui a chance de você acabar comendo o que aparecer pela frente, ou deixar de comer. Ajuda realmente a seguir um planejamento. E a gente falava muito sobre isso, de fazer agenda, né? Agenda das atividades. Então, na alimentação também pode ser feita dessa maneira. É isso que eu ia falar agora, que tudo é planejamento, né? Tudo na vida é planejamento. E a gente está percebendo agora pessoas em diversos níveis de carreira, de atividade profissional, a dificuldade que elas estão tendo de criar uma nova rotina. E se a dificuldade é para você criar uma nova rotina de trabalho, de vida, porque você tem filhos em casa, porque mudou completamente o seu horário de trabalho, a alimentação vai ser a mesma coisa. Então, você precisa criar isso, para o seu corpo ir se adaptando, a mente se adaptando, e você entrar numa rotina que seja satisfatória para você e que vai te trazer benefícios de saúde, né, Fernanda? Especialmente porque a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, dependendo da região. Se você for ficar mais 2 meses trabalhando em casa, são 4 meses, às vezes comendo mal, não se exercitando, e o impacto que isso vai ter sobre a sua saúde, sobre o seu sono, sobre o seu humor, sobre a sua produtividade. Então, a organização, e acho que a atividade física, eu tô achando que está sendo mais difícil, Joyce, nas pessoas, viu? Muito difícil. Fazer em casa, tá complicado, né? Eu falo por mim mesma, que eu já estava com uma rotina personal todo dia de manhã, e agora? Não pode mais, a academia do prédio está fechada, então a gente vai para aquelas atividades de relaxamento, né, do que você pode fazer em casa. Agora, tem pessoas que não têm esse espaço em casa ou não estão conseguindo mesmo, pela rotina de trabalho, separar um tempinho ali. Então, tudo bem, a alimentação, pelo menos, você tem que organizar melhor, né? De uma forma tem que funcionar. Minimizar os estragos. É isso aí. E existe algum, a gente não combinou isso, mas existe algum alimento que você pode citar como super importante nesse momento para a reposição de vitamina C, para a imunidade, para a parte emocional, né, que ajuda, como a gente falou aí, da ansiedade? Tem um grupo de alimentos, né? Então, são especialmente alimentos de fonte vegetal, como eu falei, não é muito presente na rotina das pessoas. Então, a presença de frutas e verduras diariamente, ela vai oferecer vitamina C, vitamina A e vitamina E, que são as 3 principais vitaminas relacionadas à imunidade, já que existe uma preocupação quanto a isso. E do ponto de vista da saúde emocional, a gente tem que pensar muito em complexo B. Onde eu encontro o complexo B? Nos cereais integrais, então, por exemplo, o pão integral ao invés do pão branco, a aveia, o arroz integral ao invés do arroz branco. A gente encontra muito nas castanhas. Frutas e verduras também vão ter complexo B. O que mais? Essas são as principais fontes. E são alimentos que as pessoas também deixam de consumir. E as boas gorduras, né? Então, azeite, a castanha, todas são boas fontes de gordura que também ajudam na saúde emocional. Então, acho que ter alimentos de fonte vegetal sempre vai trazer benefícios em relação à parte emocional e à parte de imunidade. Agora, por outro lado, o excesso de açúcar, o excesso de alimento industrializado, ele pode afetar nosso foco, nossa concentração.
Tem até um estudo associando o consumo de açúcar à noite com uma pior qualidade do sono. E aí, se a gente pensa que a rotina diária está ruim e assim, o período de dormir influencia demais na definição de uma rotina, a qualidade do sono faz toda a diferença. Então, é reduzir aqueles alimentos industrializados, muito processados, e aumentar os alimentos mais in natura, que a gente, né, tem uma preparação mínima ali. Com certeza, muito bem. Então é uma questão realmente de planejamento, de organização, porque fruta e verdura é super barato, né? Tá acessível, a gente está num país tropical, a gente tem tudo aqui no Brasil, né? A Fernanda está em Brasília, para quem não sabe, eu estou no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem acesso a tudo quanto grupo de alimentos, de verduras, de frutas, então é só se organizar e pedir, porque a gente também tem a opção hoje do aplicativo que está entregando tudo, né, para gente. Quem tem oportunidade pode até escolher locais que entregam orgânicos. Eu não sei como é que está no Rio, mas aqui em Brasília está cheio de pequenos produtores que produzem os orgânicos e entregam em casa. Isso é muito, não existia antes, é muito legal. Aqui também, né? O meu condomínio está fazendo uma feira dentro do condomínio. Que legal. Quarta-feira tem lá a banca, né? Você vai lá, fica numa fila com distanciamento para consumir, né, o que está sendo oferecido ali, para não precisar nem sair do condomínio. Então, já existe, sim, essa rotina. A gente tem que buscar. Né? Parece que é difícil, porque já era difícil se alimentar antes da pandemia. Né? Então, a nossa mente sempre vai colocando empecilhos para a gente poder alcançar os melhores resultados e ver as melhores opções. Então, acredito que é decidir, né? E criar uma expectativa muito grande também, se você falou isso, já era difícil antes, realmente é. Tem pessoas que já comem mais ou menos bem, tem pessoas que se alimentam muito mal, que não tem, falar de fruta, falam, nossa, fruta, faz 2 meses que eu não como uma fruta. Sim. Então, uma pessoa que se alimenta muito mal, ela não pode criar grandes expectativas de que ela vai mudar da noite para o dia. Mas se ela tentar mudar uma coisinha de cada vez, no final de um ano, ela já vai ter uma grande quantidade de mudanças e vai estar muito melhor do que o que ela partiu agora, né? Isso aí. O processo. Isso, é aquela questão do hábito. A gente está tendo a oportunidade de criar hábitos novos, né? Pelo período que a gente já está de pandemia. Se você começou desde o início a se alimentar melhor, você vai conseguir manter depois, né, Fernanda? Exatamente. Diante de todas as dificuldades, você conseguir, está indo muito bem. Exatamente. E, Joyce, tem uma questão que a gente comentou que é o comer emocional, que eu comentei com você, que ele está muito comum. E aí, para quem não sabe, o comer emocional é quando a gente procura um alimento como uma forma de anestesiar, de passar, né, de diminuir um pouco uma sensação desconfortável, que pode ser ansiedade. No início as pessoas estavam comendo muito por ansiedade, por angústia, né, de não saber o que ia acontecer e começar a ficar em casa. Eu vejo que o nível de ansiedade parece estar um pouco menor, mas o comer por tédio, o tédio é tão desconfortável, as pessoas têm dificuldade de não fazer nada, né? Fazer nada é tão difícil. E aí a procura pelo alimento vem como uma forma de aliviar. Eu gosto da palavra anestesiar, né? Ela diminui temporariamente o desconforto, mas como o desconforto não está sendo solucionado, ele volta. E aí tem alimentos que dão essa sensação de prazer, que vai ser alimentos com gordura, com açúcar e com sal. Então imagine ali um McDonald's. Chocolate. Tudo isso. Chocolate, que é açúcar e gordura. McDonald's, que tem açúcar, gordura e sódio. Automaticamente, quando a gente come esse alimento, ele já dá uma sensação de prazer. E essa sensação é agradável. E aí, isso vai ensinando para o meu cérebro que, ok, quando eu não estou me sentindo bem, é só eu comer uma coisa palatável que eu vou ter prazer. Então, o exercício que eu costumo indicar para as pessoas é, quando você perceber um gatilho para comer, você parar para pensar. Isso é uma fome física? Está faltando comida aqui no meu estômago? Se eu comer um ovo, sei lá, alface, não, alface não. Um ovo é um bom exemplo. Passaria? Não, não passaria. Eu estou com fome de coisa gostosa. Então, talvez não seja fome, seja uma vontade. E aí vale a pena explorar por que eu estou com essa vontade. O que está acontecendo? Eu estou com tédio? Eu estou ansioso? E aí procurar ocupar esse espaço com qualquer outra coisa que te distraia. É uma forma de você tirar aquele impulso inicial de ir atrás da comida. Pode ser assim, vou lavar uma louça ali rapidinho, já que lavar a louça é um problema. Você lava a louça nessa hora da ansiedade. Então, eu vou tomar um banho, vou ler um livro, eu vou ouvir uma música, vou dançar uma música, eu vou ligar para um amigo. Qualquer coisinha que te distraia naquele momento que te der o impulso de comer, se você perceber que não é fome. E aí depois você volta a pensar nisso. Então, é uma estratégia que a gente faz ali para quem tem o comer emocional, para quem tem até compulsão, uma estratégia que a gente usa para compulsão alimentar. Que faz muita diferença, já pode ajudar. Agora, ter alimentos muito palatáveis à sua disposição aumenta muito mais a chance de você comer esses alimentos. Exatamente. Se você tiver
A barra de chocolate, você vai abrir a barra de chocolate e vai comer. Se você não tiver à sua disposição, deixar para comer uma sobremesa quando você tiver numa refeição livre, diminui a chance de ter esses episódios. Pois é, eu falo para todo mundo, assim, que é só não comprar, gente. Não compra que você Assim, não vai querer comer. Você vai querer e você não vai ter. Não vai ser vai ficar rápido. com raiva porque não tem em casa, né? Mas você não vai comer. Exato. E aí entra o que a gente falou desde o início, né, sobre o planejamento. Então, você planejar o que você vai comprar no supermercado, o que eu preciso, o que é importante para minha alimentação. Porque aí você pode se permitir no final de semana de pedir uma coisa, né, mais gordurosa no iFood, e Isso. tudo bem. Mas E aquilo ali comer não com está prazer e ser disponível. feliz. É, Muito bem. exatamente. Eu acho que você já deu muitas dicas, excelente, vai ajudar muitas pessoas. Quem quiser tirar, quiser fazer mais perguntas, tirar dúvidas, escreve aqui pra gente, que a Fernanda, a gente passa as dúvidas para ela, e ela vai Uhum. estar à disposição para responder, assim como a gente também, tá Isso. bom? Obrigada, tá, Fernanda? Por Foi um nada. prazer. Prazer, um beijo para todo mundo e se Beijo. cuidem. Isso. E quem gostou do vídeo, curte, comenta, porque isso é importante pra gente. Isso. Tchau, tchau.